Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu, segunda-feira. Vamos lá falar sobre preguiça. Se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário, ativa o sininho e manda um vídeo pra alguém, hein? Vamos chegar aos 1000 inscritos. E poder ao povo, já tá tomando o seu cafezinho aí de R$40? Que bom! Diferente de você, eu planto o meu café. Quer dizer, queria. Só que o café demora muito tempo, gente. O ponto é o seguinte. Cara, esses dias eu estava navegando na internet, sexta-feira, e aquelas caixinhas de perguntas do Instagram, apareceu a seguinte questão, para um perfil que trabalha sobre história da Igreja Católica e etc. O cara falou assim: você pode me indicar livros sobre Carlos Magno? Porque eu não consegui encontrar muita coisa na internet sobre. Tirei o print, que eu já sabia que tinha quase uma infinidade de assuntos pra gente pesquisar sobre Carlos Magno. E, no sábado eu tive aula de pós-graduação e por um acaso a aula foi sobre Carlos Magno. Foi continuação da aula da semana retrasada, já que a pós é a cada 15 dias. E foi engraçado que depois me veio uma reflexão, né? Porque o meu professor da pós-graduação dessa matéria, ele ensinou a gente a fazer pesquisa em alguns sites internacionais, e eu fiz uma postagem no Instagram, inclusive me segue aí, @guguassu, com 2 S. Aí você lê a postagem lá. Como eu poderia dizer? Se você for no Google normal, vai lá Google, escreva Carlos Magno. Vai aparecer, eu fiz o teste ontem, 18 páginas sobre Carlos Magno. É evidente que eu não li todas as páginas, eu fui ver só até onde vai, então tinha 18 páginas, desde sites, enfim. Se você for num outro mecanismo de pesquisa chamado Google Acadêmico, o que é o Google Acadêmico? Vai no Google normal, escreva lá, Google Acadêmico. O Google Acadêmico é um site de pesquisa a qual o que se apresenta de resultado é só artigo científico. Então o Google Acadêmico é o local onde a gente pesquisa artigos científicos. Aí eu fui lá e escrevi Carlos Magno. Por um acaso apareceu 50 mil resultados. Só com o nome do cara. Aí eu coloquei apenas em português, 20 mil resultados. Aí eu me voltei para reflexão, falei, pô, como que o cara vai perguntar para um outro perfil para indicar assuntos sobre Carlos Magno, sendo que é só ele ir no Google, escrever Carlos Magno e pesquisar o que ele quiser. Entra num site, eu não gostei disso, vai pro outro, não gostei. E só no Google Acadêmico tinha 20 mil resultados, cara. 20 mil arquivos para você pesquisar. E como o cara me fala que não achou informação? Isso aqui a gente chama de preguiça. Preguiça intelectual. No século XIX, o que acontece? O século XIX é o século da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, os trabalhos nas fábricas duravam de 15 a 16 horas diárias. Você trabalhava tanto, e o dinheiro que você recebia era tão pouco que era necessário trabalhar o pai, a mãe e os filhos para ter uma renda para você sobreviver. Essa é a realidade da Inglaterra do século XIX, da Revolução Industrial. Ora. Paul Lafargue, Paul, P-A-U-L, Paul, Lafargue, G-U-E no final. Paul Lafargue, ele foi um gênio de Karl Marx e foi um escritor, foi um filósofo. Ele era marxista, defendia o socialismo, só que ele cria um livro chamado Direito à Preguiça. Esse livro é de 1880, ou se não for 1880 é alguma coisa, 1880 é alguma coisa. E nesse livro ele faz uma crítica sobre o excesso de trabalho. O que o Paul Lafargue vai falar? A gente trabalha tanto, mas tanto, que a gente não tem tempo de assistir um filme. A gente trabalha tanto que a gente não tem tempo de assistir um filme, nem tinha cinema na época, né? Mas a gente trabalha tanto, a gente não tem tempo de ler, de ir ao teatro, a gente não tem tempo nem de ir no parque, brincar com a nossa família. Porque pensa comigo, você trabalha 15 horas por dia, o dia tem 24 horas. Você chega em casa, você dorme, no outro dia de novo, então você cresce e você não vê as crianças.
As crianças crescem sem pai, basicamente. E é engraçado que tem uma artista chamada Gustave Doré. Gustave Doré, Gustave Doré, escreva aí, Gustave Doré, Londres, século XIX. Ele faz pinturas sobre a Inglaterra do século XIX, da Revolução Industrial. E, gente, as pinturas dele só tem crianças nas ruas. A pintura do Gustave Doré, retratando a realidade de Londres do século XIX, cara, as crianças elas estão jogadas na rua, é uma coisa interessante de se pensar, né? O pai e a mãe trabalhando na fábrica 15, 16 horas, as crianças jogadas. E o Paul Lafarge ele vai fazer essa crítica ao capitalismo, vai falar, pô, a gente trabalha tanto, a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo nem para cuidar dos nossos filhos. Então é um direito nosso a preguiça. O que é a preguiça? Não fazer nada, entendeu? Café sem açúcar, né? E não fazer nada vai gerar o quê? A possibilidade de você pensar. Vamos lembrar, por exemplo, o surgimento da filosofia. A filosofia ela surge como? Na Grécia. E por quê? Porque a Grécia, naquele momento, lá no século VI a.C., é uma forma de sociedade que ela é pautada na escravidão. Então, na Grécia, você tem escravidão, é o modo de produção escravista. Então, os escravizados, basicamente, eles fazem todo o trabalho. Nesse contexto, os donos dos escravizados vão fazer o quê? Nada. Eles vão ter ócio. Então, ao ter o ócio, a ter tempo sobrando, eles iam nas praças, começavam a discutir política. Essas discussões deram origem à filosofia. Porque quando você está o tempo inteiro no trabalho, batendo prego, batendo massa, fazendo buraco, cortando frango, enfim, você não tem tempo de pensar o que é a vida. Será que existe outras formas de vida por aí? A gente não tem tempo. Se você está trabalhando, você não tem tempo de pensar em coisas que você não pensaria se não estivesse. Tanto é que há um grande ditado popular que cabeça vazia, oficina do diabo. Esse é um ditado que surge lá na Idade Média. Por quê? Porque a ideia era que se você não estivesse fazendo nada, fins da Idade Média para a Idade Moderna, né? Se você não estivesse fazendo nada, você poderia pensar em coisas que pudesse fazer com que você tivesse uma ação na sociedade que não seria muito benéfica. Então, quando eu penso em filosofias, eu mudo a minha personalidade, eu mudo a minha forma de agir. E ao mudar a minha forma de agir, eu mudo a minha forma de agir no mundo. E eu influencio pessoas. Então, por isso que o capitalismo, ele precisa do excesso do trabalho, para a população que está sendo explorada não perceba essa exploração e, como resultado, ela continue sendo explorada. O Lafarge ele traz essa ideia. Os caras trabalham tanto que, como ele não tem tempo para pensar, é isso que o mantém explorado. Porque se a gente tivesse direito ao descanso, a gente perceberia como funciona a sociedade e a gente se uniria para poder modificá-la. Ora, isso me veio, né, a reflexão sobre a questão da preguiça intelectual. Eu preciso ir no perfil de alguém, me indica um livro aí, pô, mas tem o Google, cara, vai atrás, irmão! E a gente quer tudo muito fácil, tá? Tudo muito direto, esse é um problema, cara. Tá alto o som? Tô ouvindo aqui a playlist do The Last Samurai, ou O Último Samurai, um filme do Tom Cruise, filmaço, assistam, O Último Samurai. Eu acho que é um filme de 2002, cara, um filme foda pra caralho, desculpa o palavrão. O ponto é o seguinte, quando a gente tá refém dessa preguiça intelectual, a gente aceita qualquer coisa. Então quando eu vou num perfil de um cara, eu falo assim, me indica um livro, lá o cara pode te indicar o livro mais ruim que tem. Só que como ele que indicou e você que foi pedir, você lê, você vai ver aquilo como uma boa obra. Quando você vai atrás, você consegue fazer conexões. E nesse contexto das conexões, você consegue criar autonomia. O direito à preguiça no capitalismo gera bem-estar. Gera o bem-estar coletivo. O direito da preguiça intelectual te gera falta de autonomia. Fechou? Se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, deixa comentários, vamos chegar a 1000 inscritos e poder ao povo!